Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Dando sequência aqui na conferência número 2, sobre o livro A Igreja Católica, de Monsenhor Tihamer Totti, vamos aqui à parte número 3. A Igreja de Cristo é una. Dando sequência no raciocínio da última consideração, temos agora a seguinte pergunta, decisiva. É absolutamente certo que a Igreja Católica é a verdadeira religião de Cristo? Temos disto prova formal? Sim, temos. Não apenas uma prova formal, mas 4. E visto que esta questão é tão importante, trataremos de cada uma dessas 4 provas em instrução especial. Então, quais são as 4 marcas do verdadeiro anel de Cristo, ou da verdadeira Igreja de Cristo? Primeiro, o que é a Igreja? Recapitulando, a sociedade visível dos cristãos que vivem na Terra e que formam juntos o corpo místico de Cristo. Mas justamente porque a Igreja não é somente uma sociedade fundada para a satisfação das necessidades religiosas dos homens ou para a educação moral da humanidade, mas é a continuação da obra do Filho de Deus, feito homem, do próprio Cristo, continuando a viver entre nós. E porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, conforme São Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 5. Assim também só pode haver uma única igreja. Quantos senhores há? Um só. Logo, cumpre que a sua verdadeira igreja seja una. Eis a primeira marca da verdadeira Igreja de Cristo. Ela é una. Segundo ponto, qual foi a vida de Cristo? Como Cristo viveu? Nosso Senhor Jesus Cristo foi a santidade encarnada. O que quis obter Cristo quando esteve na terra? Conduzir-nos à santidade. Conforme ele disse em São Mateus, capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos como meu Pai do céu é perfeito. Ou sede santos. Logo, cumpre que a sua verdadeira igreja seja santa ou perfeita. Terceiro ponto. Por quem morreu Cristo? Cristo morreu por todos. Cristo é o Salvador do mundo. Logo, só pode ser a sua verdadeira igreja aquela que não se limita a uma ou 2 raças, ou a uma parte do mundo, mas volta-se para todas elas. Abrange o mundo inteiro. Quer dizer, aqui é, segundo o termo grego, católica, ou seja, universal. Quarto ponto. A quem deu Cristo o poder de propagar a sua fé e de distribuir os sacramentos? Aos seus apóstolos. Logo, só pode ser a sua verdadeira igreja aquela que repousa na base dos apóstolos. Isto é, aquela que é apostólica. Então, aqui temos as 4 marcas que não podem enganar. O verdadeiro anel de Cristo possui essas 4 marcas. Ela é una, ela é santa, ela é católica e ela é apostólica. Agora, nós temos que perguntar, será que nós encontramos estas 4 marcas na religião que eu professo? Então vamos aqui à primeira das marcas. A Igreja Católica é una. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, na última ceia,
se despediu dos apóstolos, quando conversou com eles sobre as coisas que mais tinha no seu peito, que constituíam uma espécie de testamento, Nosso Senhor dirigiu a seu Pai, a Deus Pai, esta prece comovente: não rogo só por eles, ou pelos apóstolos que estão aqui na minha frente, mas também pelos que, pela pregação deles, crerem em mim, para que todos sejam um, como vós, meu Pai, o sois em mim e eu em vós. Conforme o Evangelho de São João, capítulo 17, versículos 20 e 21. A verdadeira Igreja de Cristo deve, pois, antes de tudo, ter a unidade. Que a religião católica seja una, nem é preciso insistir nisto, porque é muito notório que a nossa fé é una, que o nosso ideal moral é uno. Agora, como podemos entender esta questão da unidade na fé? Em qualquer recanto do mundo onde um católico, branco ou preto, amarelo ou vermelho, se encontre com outro católico, apesar da diferença de traje, da cor dos cabelos, dos olhos, do idioma, da comida, concordam eles em uma coisa: eles têm a mesma fé. Um negro católico recita palavra por palavra o credo como um esquimó, o indiano católico como o inglês, o francês, o húngaro. Entre nós prega-se em cada púlpito a mesma fé, não só nas igrejas de uma mesma cidade ou de um mesmo país, mas em cada igreja católica do mundo inteiro. Isto é unidade na fé. E por isso que temos uma só fé. Temos também uma só liturgia. A liturgia é a forma do culto, como o culto deve ser feito. Então, como as missas são celebradas? Existe um começo, um meio, um fim, existem as palavras corretas em cada momento, existe todo um cerimonial, como existia no Antigo Testamento para os judeus. Os primeiros 5 livros da Bíblia, mais especificamente o Levítico, Números, Deuteronômio, eles são muito específicos em ditar cada pequena regra, cada pequeno ponto. Olha, deve ser feito assim, deve ser feito assado. Isso era uma liturgia, uma forma de como deve ser feito o culto a Deus. E a Igreja Católica tem isso até os dias de hoje. Quem fez numerosas viagens ao estrangeiro, aqui um exemplo, quem visitou diferentes povos, não pode subtrair-se a esta impressão profunda. Chegando a uma cidade estrangeira, não conhece nela uma só alma. Mas quando entra numa igreja católica, onde um padre canta a missa solene, vê-lo paramentado como na sua terra, vê os fiéis ajoelhados como na sua terra, ouve o cantar do credo como na sua terra. Parece que você está na sua casa, porque é tudo igual, não muda nada, em qualquer lugar do mundo. O culto ou a liturgia, a forma de culto da Santa Igreja é a mesma no mundo inteiro. Fora da Igreja Católica nunca encontramos isto. Ele cita aqui um exemplo. No decurso do verão de 1934, os escoteiros de cerca de 40 nações estavam reunidos no Jamboree de Godolo. Os países não católicos tinham seus ofícios religiosos separados, conforme os países. Mas nós convidamos todos os escoteiros católicos do mundo inteiro para a mesma missa. E todos juntos cantaram, rezaram, comungaram. Cada um sentia-se como que na sua pátria. Então essa é a diferença da Igreja de Cristo. Ela é única. A liturgia é a mesma no mundo inteiro.
Portanto, independente da raça, da cor, do país, do credo, de tudo, eles são sempre fiéis à liturgia, à doutrina da Santa Igreja. Então, esta unidade é um sentimento profundamente emocionante. É então que a alma humana transborda de amor à sua igreja. Como gosto desta casa, porque ela é a sólida casa de família, cheia de preciosos tesouros. Temos aqui 3 pontos. Uma casa sólida, uma casa de família, um tesouro. É isso que encontramos dentro da Santa Igreja Católica. Por que uma casa sólida? Porque ela está edificada no rochedo, que é o próprio Cristo. A onda nada pode contra o rochedo, nem uma vaga hostil ou uma grande onda, nem a tempestade, nem o vendaval pode qualquer coisa contra ela. Que ventura ou que alegria, que bem-aventurança habitar nesse rochedo sólido. Se sou católico, estou abrigado, estou protegido. A Igreja Católica é também uma casa de família. Por quê? Porque acha-se nela um único Pai, o Santo Padre, Deus Pai. Acham-se nela antigas tradições. Meus antepassados viveram nela e nela morreram. Se sou católico, estou em minha casa. Terceiro ponto, a Igreja de Cristo, a Igreja Católica, é também um tesouro. Por que um tesouro? Os 7 sacramentos, quais 7 fontes abundantes, derramam suas graças preciosas. Onde quer que ponha os pés nessa casa, sinto Cristo invisivelmente presente. É santo o ar que respiro. Se sou católico, sou rico. É como se eu tivesse acesso a um tesouro, onde as suas riquezas não têm fim. Então, é exatamente isso que o fiel católico sente estando dentro da Igreja de Cristo. Mas temos ainda outros pontos para levar em consideração. Não é só a nossa fé que é uma, temos também a unidade no ideal moral. Então, na fé e na moral, a Igreja de Cristo é una. Leis comuns nos unem e nos auxiliam a atingir um escopo moral comum. No mundo inteiro, os mesmos sacramentos nos ajudam a observar as mesmas prescrições morais. Essa unidade moral católica liga pequenos e grandes, pobres e ricos, e não se pode transigir com ela. A Igreja sempre guardou ciosamente a doutrina de Cristo e nunca se afastou nem se deixou afastar dela. Às vezes a moral católica impõe exigências penosas aos instintos depravados. Às vezes fere ao vivo, mas não transige. Vêm umas pessoas e se apresentam para casar-se, mas os primeiros esposos ainda estão em vida. A Igreja Católica não os casa. Eles abandonam a fé por despeito. A Igreja olha-os tristemente, mas não pode ceder. Não pode abandonar uma só letra dos mandamentos de Cristo. Essa fidelidade, esse apego, que não conhece abandono de princípios, eis o que se impõe a todo homem que pensa e reflete seriamente. A Igreja tolerou que países inteiros se separassem dela, mas não cedeu nada da fé nem da moral cristã. Claramente aqui está se referindo à Inglaterra, o episódio de Henrique VIII. Ele queria se divorciar, a Igreja Católica de Roma não permitiu, e aí Henrique VIII fez a sua própria igreja anglicana,
Então, foi um país inteiro, um grande galho que caiu da igreja, mas ela permaneceu com seu tronco único de pé, firme nos ensinamentos de Cristo. A igreja não cedeu num só dogma de fé. Preferiu ver todo o Oriente separar-se dela, no primeiro cisma, lá no ano 1054. Não renunciou a uma só letra da sua moral. Preferiu ver toda a Inglaterra separar-se dela. Eu me adiantei aqui. Perante César, poetas e filósofos prostravam-se no pó. A igreja jamais se emocionou com uma promessa, nem tremeu ante uma ameaça. Para encerrarmos esta parte desta consideração da conferência número 2, um breve testemunho pessoal. Eu era testemunho de Jeová, fui casado na testemunho de Jeová, me separei, tive um divórcio. Depois me casei novamente com a minha atual esposa e ficamos muito tempo fora da religião, de qualquer religião, e aí nos convertemos à Igreja Católica. Aí fomos pedir o matrimônio, o batismo e o matrimônio na Igreja Católica. E moramos aqui em Mariporã, onde temos muitas igrejas cuidadas pelos arautos do Evangelho, uma ordem católica aprovada pela Igreja, primeiramente pelo Papa São João Paulo II, depois por Bento XVI. São pessoas muito sérias que levam a religião católica muito a sério. E eu confesso, eu fiquei um pouco assustado, porque o padre que nos atendeu, o querido padre Eric, ele começou a fazer umas perguntas. Eu fiquei assustado, eu falei, nossa, mas precisa entrar nesse nível de detalhe? Eu questionando, ele falou, olha, meu filho, não sou eu não, são normas da Igreja Católica, viu? Não tem nada a ver com os arautos do Evangelho, são normas da Igreja Católica. Eu vi que eles levavam muito a sério isso. Não é qualquer pessoa que pode chegar lá e falar, eu quero casar e tal. Não é não. Tem toda uma norma, tem todo um critério, tem leis canônicas que têm que ser seguidas. No meu caso, eu tive que ter a licença do bispo. Porque como eu já tinha sido casado, só que como o meu casamento foi feito numa seita, então ele foi considerado inválido perante a igreja, não teve valor. Foi um sacramento inválido. Então, por isso foi permitido como se fosse meu primeiro casamento. Então, eu vi a seriedade com que a igreja realmente leva esses assuntos. Exatamente como o Monsenhor Thierry Totti diz aqui. A Igreja Católica não pode renunciar uma só letra da sua moral, da sua fé. E eu senti isso na minha pele. Quase que eu não pude casar na igreja. Por quê? As leis da igreja são rígidas, são rigorosas. Não é que são rígidas e rigorosas, são corretas, de acordo com a Bíblia, de acordo com as Escrituras, de acordo com o que nosso Senhor Jesus Cristo deixou. E a sua igreja leva a sério até os dias de hoje. Então, é importante entendermos isso. Que a Santa Igreja, por mais que existam hoje infiltrações, pessoas no seu meio que querem destruí-la por dentro, sabemos muito bem disso. Mas ainda existem muitas pessoas que realmente levam a religião a sério, levam as doutrinas a sério, a liturgia, os dogmas e tudo mais. Então, isso é muito importante, porque nós enxergamos aqui a unidade da verdadeira Igreja de Cristo, tanto em assuntos de fé, como em assuntos de moral. Continuaremos ainda mais uma parte nesta consideração, para entendermos cada vez mais que a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é una.
única. Então, que para nosso Senhor Jesus Cristo seja dada toda a glória, hoje e para sempre. Amém.